18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6h02 em Manaus. Vamos juntos mais uma vez com 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, fala, Karime. Carlão. Oi. Boa noite. Oi. E muito boa noite para você também, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha só, querido ouvinte, contamos com a sua participação no programa 18 horas, hein? Acione aí o nosso WhatsApp, o 994887592 e participe conosco. Manda um zap pra gente, né, Carlão? A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também a sua sugestão de assunto. Tá valendo a participação também para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592 para você participar do programa 18 horas. 18 horas. Karime, antes de mais nada, vamos começar dando uma geral no trânsito em Manaus. Bora lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles no carro do 18 horas. André, como é que está a situação do trânsito a essa hora? 6h03. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A gente já passou pela Boulevard Álvaro Maia no sentido centro-bairro. Nesse momento o trânsito está tranquilo por lá, só que aí passando o viaduto já para ter acesso aqui à Avenida Brasil também, nesse sentido que a gente fala, sentido centro-bairro, indo para Compensa, indo para a Avenida Brasil para acessar os outros bairros. Trânsito parado por aqui, bastante congestionado, Karime, Carlão, e claro, daqui a pouco a gente vai trazer informações se há algum obstáculo na via, se há alguma ocorrência no trânsito por conta desse trânsito, desse congestionamento que acontece aqui na Avenida Brasil, bem desde o começo mesmo, que a gente está parado, inclusive, aqui nesse trânsito, e a gente vai trazer informações se tem algum obstáculo na via, alguma ocorrência, alguma situação acontecendo daqui a pouquinho. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Valeu, André Meirelles, 6h04. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Profissionais da educação cobram do governador Wilson Lima o pagamento da data base. Eleições 2026, divulgada hoje a primeira pesquisa para o Senado. Denúncia da saúde, enquanto crianças estão sendo atendidas em condições precárias, governo do Amazonas não reinaugura o CAIC José Carlos Mestrinho, que já está pronto há um ano. Amazonas registra aumento de 40% no número de famílias vivendo nas ruas. Hora 6h05 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Estamos começando só para você mais uma edição do programa 18 horas. Vamos conferindo aí esses e outros assuntos. Os destaques desta terça-feira, 29 de abril de 2025. Está no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Karime, a gente começa assim, 18 horas está denunciando a situação da educação do estado do Amazonas, mais precisamente sobre a situação dos profissionais que trabalham para o governo do Amazonas, o governo do estado. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus protestaram hoje contra o governador Wilson Lima. Eles cobram o reajuste da data base. É aquela história, né, Carlão? Mais uma área básica para a população que essa gestão deixa sem assistência. Imagina, você não consegue nem pagar o que está na lei para os profissionais da educação, imagina o resto. Como é que está? E é por isso que a qualidade do ensino só piora. O Amazonas, gente, hoje está abaixo da média nacional do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Olha, já falamos aqui, inclusive, também das denúncias sobre as péssimas condições de 2 prédios históricos de Manaus, onde funcionam as escolas estaduais Dom Pedro II e Barão do Rio Branco. As aulas foram até suspensas porque os alunos estão em risco, né? A situação está complicada lá realmente. E agora, depois de denúncias, é que alguma ação está sendo feita pela Secretaria de Educação. Pois é, Carlão, e hoje, como você falou, os profissionais da educação precisaram ir para a frente da Secretaria de Estado de Educação e cobrar o reajuste da data base desse ano. Ninguém está pedindo favor
valor, mais uma vez, é um pagamento do que está previsto na lei. O repórter André Meirelles acompanhou o protesto, foi lá para ver o que esses profissionais estão precisando, a queixa prioritária desses profissionais, e traz pra gente os detalhes agora. Boa noite, André. Caso não haja acordo, vai ser feita alguma greve dos professores? A categoria sinalizou alguma coisa, alguma ação desse sentido? Boa noite. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. O governo Wilson Lima ainda não iniciou a negociação com a categoria dos profissionais da educação, nem depois desse segundo ato que aconteceu na manhã desta terça-feira em frente à SEDUC. O representante do sindicato, Lambert Melo, disse que a SEDUC e a categoria, se eles não entrarem numa negociação sobre o pagamento da database deste ano, que está atrasado há 2 meses, segundo Lambert Melo, uma greve vai acontecer com todos os professores de Manaus. Nós estamos fazendo um aviso formal, um aviso oficial, que com esses 12 meses de atraso, o sindicato já está autorizado a ingressar na justiça para buscar que a justiça obrigue a Secretaria de Educação a negociar com o sindicato. E também com 12 meses de atraso, sem negociação, o sindicato já está autorizado a começar a discutir greve geral dos professores da SEDUC aqui em Manaus. O nosso sindicato, ele representa os professores e os pedagogos que trabalham na SEDUC aqui na cidade de Manaus, aqui na capital. E, portanto, como não está havendo diálogo, nós já estamos autorizados pela lei, com esse atraso, a começarmos a discutir a possibilidade de deflagrar uma greve geral por tempo indeterminado nas escolas estaduais aqui na cidade de Manaus. Olha o que aconteceu também. A nossa equipe de reportagem foi lá hoje pela manhã, conversamos com os representantes que disseram que iam dar um retorno se fossem atendidos ou não. Eles responderam a gente e disseram o seguinte, que a secretária Arlete Mendonça não estava em Manaus, que havia feito uma viagem para a Espanha e aí também por não ter sido feito nenhum agendamento ou um agendamento de uma audiência e não puderam ser atendidos. Por isso, a gente também solicitou uma nota oficial da SEDUC a respeito da situação do pagamento da database dos professores e pedagogos da SEDUC em Manaus neste ano, que, segundo o sindicato, o pagamento estaria atrasado há mais ou menos 2 meses, mas até o momento a gente ainda não recebeu a resposta da SEDUC, mas a gente mantém o espaço aberto aqui. A qualquer momento, se mandarem, a gente vai ler aqui essa nota deles. E por isso, o próximo passo agora vai ser a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária por parte do sindicato, onde a pauta vai ser a discussão da deflagração de uma possível greve, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. É aquela questão, né, sim, que a gente sempre fala aqui, mais uma área importantíssima, básica para a população, que é a educação, está, sim, sendo tratada desta forma. Deteriorada. Esses profissionais não conseguiram nem ter uma audiência com a secretária, nem com algum segundo secretário, alguma segunda pessoa da educação, né, que represente o Estado, para conversar, para ter um diálogo, para eles sinalizarem algum tipo de acordo. Então está aí a ameaça de greve desses profissionais que atendem a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Amazonas, greve geral por tempo indeterminado, simplesmente porque eles ainda não receberam a database. A ameaça é essa: caso o governo Wilson Lima não atenda, pelo menos sentem para conversar com a categoria. 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Presta atenção que nós vamos tocar num assunto que deixou muita gente preocupada, que é a situação da Ponte Rio Negro. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, inclusive, já veio a público afirmar que não há risco de desabamento da ponte, Karine. Foi uma grande confusão, viu? E tudo aconteceu nessa segunda-feira, depois que o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para verificar o suposto risco de desabamento da Ponte Rio Negro, depois de muitas denúncias, inclusive na internet. A confusão foi tanta durante o dia, durante essa segunda-feira, que no fim da segunda-feira, no início da noite, o Ministério Público emitiu uma nota afirmando que não há comprovação técnica com laudo sobre essa possibilidade de desabamento da ponte, publicada pelo próprio Ministério Público. Olha só, inclusive, Karime, ouvintes, logo depois da publicação do Ministério Público, foi retirada
retirada do ar no portal e também das redes sociais do órgão. E para tranquilizar a população, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, foi feita aí uma vistoria técnica em janeiro e não verificaram nenhuma anomalia, portanto, nada de risco. 18 horas. Olha só, em Carime Leão e ouvintes, as chuvas intensas desse verão amazônico têm trazido aí muitos prejuízos para a população e a Prefeitura de Manaus está reforçando a ajuda para essas famílias. Exato, Carlão. A ação, inclusive, é feita pela Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, junto com o Fundo Manaus Solidária. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes a respeito do assunto. Odiné, então, as famílias que moram nas áreas alagadiças e que foram atingidas por esses desastres naturais estão sendo amparadas pela Prefeitura, mas com que tipo de ajuda, Odiné? Boa noite. Ajuda de vários tipos, Carime, como cestas básicas, colchões, lençóis e kits de higiene. As equipes de emergência da Prefeitura estiveram no bairro Alvorada, onde uma média de 300 famílias foram cadastradas para receber essa ajuda inicial. A presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviane Lira, que coordena a ação, explicou às 18 horas sobre a importância de agir rápido nessas situações. Vamos ouvir. Muitas famílias, estão passando por essa situação. Por quê? Porque alagou a casa. A gente sabe que as chuvas foram muito fortes, como nunca tinha acontecido aqui. E a gente está trazendo resposta. A Prefeitura de Manaus está trazendo uma resposta rápida, juntamente com a SEMAC, o Fundo Manaus Solidária, a CEMUSP, a Defesa Civil. A gente está trabalhando incansavelmente nas ruas para a gente trazer uma resposta de imediato. Nós vamos atender 300 famílias, as famílias que mais perderam tudo, que ficaram numa situação difícil. Nós estamos atendendo as famílias com cestas, colchão, kit de higiene e o que tiver ao nosso alcance nós faremos pela população. Esse atendimento, Carime e Carlão, segue um protocolo feito para situações de emergência em parceria com outras secretarias municipais. Segundo Elane Moreira, diretora da área de proteção social da SEMASC, a orientação é garantir que as famílias recebam apoio o mais rápido possível. SEMASC, com as demais secretarias envolvidas, está aqui desde o início da manhã fazendo levantamento das famílias que foram diretamente atingidas pelas enchentes de sábado, pelas questões de alagação e, como pronta resposta, estamos vindo com os benefícios eventuais da assistência social que é previsto na política de assistência. Então, com cesta básica, colchões, kit de higiene, para que minimamente a gente consiga alcançar essas famílias e que eles possam realmente ter um recomeço. Uma dessas pessoas atendidas pela ação da Prefeitura de Manaus foi a dona Alda Fonteles. Ela teve a casa toda alagada pelo Igarapé do Franco, que transbordou. Vamos ouvir. Eu acho que toda ajuda foi necessária, porque a gente perdeu roupa, tudo. Remédio, martelo de mantimento. A gente ficou sem nada. Até ajuda de comida, que as pessoas de outros bairros deram pra gente comer, foi tudo bem-vindo, porque a gente perdeu tudo. Só ficou a casa inundada com a água, até a água chegou no pescoço, dentro da minha casa, que é a terceira casa perto do Igarapé, Então, toda ajuda que vem da Prefeitura é muito bem-vinda. Eu até agradeço, porque chegou rápido a ajuda, Chegou muito rápido e hoje eu vou dormir no colchão, tenho certeza. Quem precisar de ajuda, assim como a dona Alda Fonteles, deve primeiro entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 092 98802 3547. Eu vou repetir para você anotar o número da Defesa Civil: 92 98802 3547. Eles fazem a avaliação das casas e encaminham as famílias para os auxílios disponíveis. Volto com vocês. Obrigado, Odiné Araújo. Agora 6 horas e 16 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Participe conosco em 994887592. Está valendo a sua participação aqui no 18 horas. Política. Vamos lá, Carlão, vamos falar de política. Nathalie Moraes e Kennedson Paes já estão aqui com a gente. Boa noite, senhores, senhora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, senhorita. Vamos lá, então, Nathalie, o Instituto Direto ao Ponto Pesquisas divulgou hoje a primeira pesquisa de 2025 para o Senado. E com as duas preferências, que é o senador Eduardo Braga para a reeleição e o atual governador Wilson Lima. Nathalie Moraes,
fala mais pra gente a respeito desses números, dessa pesquisa. Muito boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Já estão abertos os trabalhos Eleições 2026. E aí foi divulgado, nessa terça-feira, a primeira pesquisa de intenção de votos para o Senado, divulgada aí pelo Instituto Direto ao Ponto Pesquisas, colocando o senador Eduardo Braga na liderança da corrida pelas 2 vagas na disputa pelo Senado do Amazonas. Karime, de acordo com esse levantamento, Eduardo Braga aparece ali com 44% das intenções de voto. Um número expressivo à frente do governador Wilson Lima, que marca ali 38%, e o deputado federal Alberto Neto surge ali com 37% dos votos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, todo mundo tinha chance ali, Eles estão numa briga disputada. Essa pesquisa ouviu pelo menos 2.000 eleitores aqui em Manaus e em 15 municípios do interior. Por quê, no interior? Porque a gente está falando de Senado, todo mundo vai votar. Do estado inteiro, claro. Exatamente. E é justamente no interior que o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga mostrou ali toda a sua força. Ele aparece com 54% dos eleitores do interior que declararam que votam em Eduardo Braga se as eleições fossem hoje. Já o governador Wilson Lima aparece atrás com 50% dos votos e o capitão Alberto Neto ficou ali com 34% dos votos. E aí, mesmo com o empate técnico, vamos dizer ali, entre os 2 primeiros no interior, o Eduardo Braga, ele segue liderando com uma consistência e um sinal claro de que a base, ele querendo ou não, Karime, ele tem uma base muito ativa nos municípios do interior, Ele tem uma representatividade forte, porque ele tem um trabalho muito significativo para todo o estado, principalmente no interior, claro. Exatamente. Então, se as eleições fossem hoje, pelo menos ele já garantiria ali a sua reeleição em uma das 2 cadeiras. E com certeza esse é um trabalho que vai ser importante. Segundo o próprio Omar Aziz, ele disse que vai ser importante a continuidade do Eduardo para que essas ações venham a acontecer de forma ainda mais frequente. Sem dúvida. Se a gente está vendo aí a situação do estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. Sem o Eduardo Braga, a nossa realidade seria outra completamente diferente, eu tenho certeza. É muita experiência, Sem então dúvida. substituir essa experiência por quem? Essa que é a questão. Exato. Vamos lá, olha só, quem tem uma outra situação aí que, vem de encontro com nós novamente aqui na Zona Franca. É um incômodo, espinho na carne, Carlão? Sempre na Berlinda, nossa querida Zona Franca. Agora parece que foi aprovado um projeto que cria a Zona Franca do Distrito Federal de Brasília, na Comissão de Integração Nacional. A bancada federal do Amazonas, inclusive, promete reagir. E qual é o impacto dessa proposta para a economia amazonense? E tem alguma articulação aí? Os nossos deputados aqui, eles estão tentando barrar essa medida na Comissão de Finanças de tributação e tributação? Com certeza, Carlão, pelo menos uma parte deles, porque outra parte, pelo menos, não se manifestou, deixou com que esse projeto de lei número 4.247/2019, ele passasse sem nenhum questionamento, Carlão, mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse detalhe. Carlão, esse projeto, ele cria essa nova Zona Franca ali no Distrito Federal e também no entorno, envolvendo todo o Distrito Federal, 29 municípios de Goiás, 4 de Minas Gerais, e que vão receber os mesmos benefícios tributários que são oferecidos, são bem parecidos com o que são oferecidos aqui na nossa Zona Franca de Manaus. A gente está falando sobre esses benefícios devido à questão de um desafio estratégico em relação à logística, também o envio de mercadoria para sair daqui da nossa capital. A logística é o nosso calcanhar de Aquiles, com certeza. A gente pode dizer assim. E aí, muito por conta disso que nós temos isso instituído por lei, esses benefícios são instituídos por lei, só que essa aprovação, ela foi na calada, em votação simbólica na Comissão de Integração, sem nenhum destaque, sem nem mesmo nenhuma presença ali de tentar verificar essa situação, falar diferente. Nós tínhamos ali o deputado do Amazonas, Fausto Júnior, também Silas Câmara, e o que a gente pôde perceber de tudo que foi noticiado é que não houve nenhuma manifestação para pelo menos falar que iria tentar reverter da parte dos 2 deputados,
Faz Tujum e também o Silas Câmara. Mas, na prática, Carlão, esse modelo da Zona Franca de Manaus, ele gera aqui no nosso estado mais de 100 mil empregos diretos, movimenta cerca de 170 bilhões de reais por ano e, de fato, isso vai prejudicar bastante. A gente sabe que devido à nossa reforma tributária, a gente tem um período a mais aqui com a nossa Zona Franca, só que a ideia é que dos outros estados com certeza tirar a Zona Franca de Manaus. Eles acreditam que a Zona Franca resulta em prejuízos para o Brasil, o que de fato isso não acontece. Na realidade, não é verdade, mas eles tentam de tirar de todas as formas. Uma história muito bem criada, muito bem difundida. Uma narrativa muito bem criada. Exatamente. E aí a comissão, que é formada por vários deputados, dentre eles amazonenses também, estava ali Paulderney Avelino, Atila Lins, Adail Filho, Sidney Leite, e eles prometeram fazer muito barulho devido a essa situação para impedir que ela passe adiante. Vamos ouvir agora o Paulderney Avelino, ele que fala pra gente sobre o que vai acontecer a partir de agora. É claro que na Comissão de Finanças e Tributação ela não vai passar. Primeiro, eu estou lá para pedir que o regimento, que a Constituição e que o orçamento sejam cumpridos. Não há previsão orçamentária dessa renúncia fiscal. Portanto, nesta comissão, ela não passará. 18 horas. Pelo menos é a expectativa, né, deputado? Mas o que eles estão fazendo é que estão se movimentando bastante. Já tiveram essa aceitação preliminar, que é ali a sinalização do que vem por vir, o que está por vir, perdão. E eles já demonstraram força, pelo menos já foi aceito, já foi feito esse aceite de forma mais facilitada. Então, a gente está vendo que é algo que pode acontecer mesmo. E a disputa agora é pela relatoria, com o objetivo de emitir um parecer contrário e até impedir que esse texto ele siga para o plenário. Vamos continuar aguardando. Kennedson, fica a par pra gente, acompanha essa história. Nathalie, agora a política amazonense está pegando fogo depois que o senador Eduardo Braga fez duras críticas ao DENIT por barrar as obras da nossa 319. O presidente atual do PL, Alfredo Nascimento, usou as redes sociais para atacar o senador. O que aconteceu, gente? Foi uma resposta política ou já é um sinal aí de como vão ser essas eleições? Já estamos em 2026, né, Nathalie? O que aconteceu? Falando em calo, Carlão, outro calo, né? A BR-319, esse aí sempre dá o que falar. Como diriam os apresentadores dos realities, é fogo no parquinho, minha amiga, o que está acontecendo nos bastidores da política. O que acontece? O senador Eduardo Braga foi a um podcast do Grupo A Crítica, né? E ali, durante a conversa, ele foi questionado sobre a BR-319. O Eduardo Braga, que se declara ser um grande defensor, e ele tem brigado realmente muito para que a nossa BR-319 volte a ser pavimentada, a gente volte a viver algo que já foi a nossa realidade, que nós possamos sair aí desse isolamento. E aí o que ele fez? Ele falou que o DENIT, né, o Departamento Nacional, não avança no pedido de licença de instalação da obra do parque, porque sabe que do jeito que tá, o IBAMA vai barrar. Né? Ele fez duras críticas também à ministra Marina, disse que já existe toda uma desculpa pronta por trás ali do ministério. E aí o que ele fez, Karime, além disso? Ele fez críticas diretas ali ao presidente, né, do Partido Liberal, ao Alfredo Nascimento, dizendo que o Alfredo ficou 6 anos ali como ministro dos Transportes, teve a oportunidade de fazer toda a oportunidade. Recebeu a missão, já né? Recebeu, inclusive, essa missão e não fez, sendo estava ali, um né? representante nosso, sendo representante do estado do Amazonas. Isso aí ninguém entendeu por que não saiu. E aí foi exatamente isso. E é claro que, né, não demorou muito. Na noite dessa segunda-feira, o presidente do PL, Alfredo Nascimento, foi lá nas redes sociais, retrucou o Eduardo Braga, disse que não era bem assim, disse que o Eduardo fez oposição a ele no momento em que ele era ali ministro dos Transportes. Ou seja, vai ter mais desdobramentos ainda em torno dessa história, falou, em torno mas desse também, caso. Mas explicou por que não ajudou quando era ministro dos Transportes, por que não fez nada em benefício da BR-319? Ele meio que deu ele deu a entender, Karime, ouvintes, de que ele sozinho não tinha tanta força. Ele precisava realmente de mais aliados, de uma base mais forte, para que pudesse ali brigar por essa pavimentação. Mas no meio disso tudo, né, a história a moral de toda essa história é que a gente continua isolado, a BR-319
BR-319 segue sem pavimentação e a gente segue pedindo socorro às nossas autoridades. Bom, e parece ainda, Nathalie, que sobre a 319, o Luiz Fux agora negou o segmento à ação do PSDB para pedir que o governo federal pavimente a rodovia, não é esse quem? Que situação é essa? Você está a par agora dessa negação? Sim, Carlão, é porque assim, o que os nossos deputados, eles estão alegando? Porque o Amazonas, ele não tem o mesmo direito que é dos demais estados brasileiros, que é ter acesso à pavimentação, é ter acesso aos princípios básicos. No nosso caso, é a pavimentação da BR-319. Os deputados, eles foram até o STF, entraram com um pedido que é até um palavrão, arguiação de descumprimento de preceitos fundamentais. Que preceitos fundamentais significa basicamente o que eu acabei de falar, que você tem acesso a esses benefícios que são básicos para todo mundo. E aí, com esse pedido, a ideia era que o STF, ele analisasse ali aquela ação e aí o STF decidisse, olha, de fato, essa causa ela é justa e tem que pavimentar. Era essa a intenção. Só que o ministro Fux, ele quem decidiu barrar ali essa ação apresentada pelo PSDB, que ela cobrava do governo federal essa pavimentação. O ministro, ele disse que, na realidade, a situação não era muito como eles estavam querendo fazer, porque essa ação, ela, segundo o ministro ali, ela não era o caminho certo. Ele disse que essa ADPF, ela é uma ação usada, não é usada nesse caso, ela não serve para tratar de uma questão concreta, individual, com licença ambiental da BR-319. Também, segundo ele, essa ação ela só pode ser usada quando não existe outro meio jurídico eficaz e não é o caso, como o ministro mencionou. Ele também detalhou que existem outros processos, curso de pavimentação, enfim, basicamente, Carlão, um monte de desculpa para dizer coisa não. E não falou nada, né? Não falou e não disse nada e não explicou nada. Vamos Ou seja, ele disse que é para ficar nos meios legais que já está rolando, para analisar e seja o que Deus quiser. E só Jesus na nossa causa, né? Ministro, venha passear aqui na região amazônica, venha conhecer a nossa realidade de perto. Trecho do meio. Venha passar aqui pela BR, conhece aqui o trecho do meio, faça umas contas aqui, beleza, então, né? Seja bem-vindo para passar uma temporada aqui no estado do Amazonas, ministro. Por favor, venha conhecer a nossa realidade. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Valeu, Nathalie, valeu, Ken. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, denúncia da saúde. Enquanto crianças estão sendo atendidas em condições precárias, governo do Amazonas não reinaugura o CAIC José Carlos Mestrinho. Pronto, já há 1 ano. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora são 6h29 em Manaus. Karine, vamos dar um giro no trânsito. Será que o André está atento? Vamos lá. Vamos lá, então. André Meirelles, por onde andas, André? Tens informações atualizadas a respeito da volta para casa? Boa noite. Trânsito. Sim, a gente ficou devendo aqui, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham, sobre a situação ali da Avenida Brasil, né? Tinha um caminhão em pane mecânica ali no local, no cruzamento que fica com a rua Senador Cunha. Cruzamento da Avenida Brasil com a rua Senador Cunha. Lá tinha um caminhão em pane mecânica e estava causando a forte retenção de trânsito ali pelo local. Passando dali, o trânsito já estava moderado, seguindo todo o fluxo, todo o trajeto da Avenida Brasil no sentido centro-bairro, até chegar às proximidades ali da Coronel Teixeira, onde naquele trecho, finalzinho da Avenida Brasil, para acessar Coronel Teixeira, tem também retenção lá, isso tudo pelo horário. A Avenida São Jorge, para quem está voltando para casa no sentido centro-bairro, vai pegar um trânsito congestionado nesse momento. E agora, para quem também nos acompanha nas redes sociais, pode acompanhar, na verdade no YouTube, pode acompanhar as imagens que a gente leva para você aqui da Avenida Jacira Reis. Em ambos os sentidos está com ótima fluidez, estão sem nenhuma preocupação. Agora a gente vai falar aqui do caso que aconteceu, uma ocorrência de trânsito do Francisco Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, que morreu aí depois do acidente de moto. Ele pilotava ali a moto e, segundo informações da polícia, né, as informações é de que ele teria ultrapassado o sinal vermelho, colidido ali com o micro-ônibus e aí
por esse acidente ele acabou morrendo na hora ali no local. Mas só que a família, ela nega essa versão de que ele teria ultrapassado o sinal vermelho, né? O motociclista, ele teve diversos ferimentos na cabeça, inclusive foi acionado o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do local, mas apenas constatou a morte do motociclista assim que chegou ali no local, né? Inclusive o trânsito ficou bastante complicado por ali, né, pela manhã. E por se tratar de um crime de trânsito, essa situação vai ser investigada pela Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora lá conferir agora a previsão do tempo em temperatura, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E hoje a terça-feira foi de sol na cidade. O clima esquentou devido à alta umidade do dia e à noite pancadas de chuva moderadas podem encerrar a nossa terça-feira. E a previsão do tempo para amanhã, 30 de abril, quarta-feira, segundo o Clima Tempo, será de uma quarta parcialmente nublada, com pancadas de chuva que devem durar ao longo de todo o dia e vão se estender até a noite. Vale ressaltar que à noite essas pancadas de chuva podem ser mais fortes. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70 a 94%. Legal, Vanessa Lima, 6h32. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro, ele encheu mais 4 centímetros e hoje está em 27 metros e 60 centímetros no Porto de Manaus. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, já ultrapassou aí a cota de inundação estabelecida em 27 metros e 50 centímetros. Carlão, detalhe, em todo o Amazonas, o governo federal já reconheceu 15 municípios do estado em estado de emergência. Vanessa Lima continua aqui com a gente, ela que traz mais informações sobre o assunto. Então, Vanessa, o governo federal já reconheceu a situação de emergência desses municípios, mas o governo do Amazonas ainda não, o que é um impasse e atrasa, né, que esses municípios consigam receber benefícios e tudo mais, não é isso, Vanessa? Sim, Karime. O governo federal já reconhece 15 cidades em situação de emergência. Dentre elas, 13 são reconhecidas pelo estado e 2, que são Carauari e Barreirinha, são reconhecidas pela Defesa Civil Nacional. A situação é crítica em muitas cidades aqui do interior do Amazonas. Vale ressaltar que essa ajuda humanitária necessária, né, para todas essas cidades, como você comentou, só chega quando o governo do Amazonas reconhece essas localidades como em situação de emergência. Bom, agora vamos aos números, né? Pelo menos 36 mil famílias seguem afetadas por essa cheia. Aproximadamente 144 mil pessoas estão sendo impactadas diretamente. Ou seja, é muita gente que perdeu casas, perdeu móveis. E, a exemplo, né, como nós já noticiamos aqui no 18 horas, o município de Apuí, por exemplo, já perdeu toda a sua ligação terrestre. Agora é só por conta dos rios que se chega lá. O acesso todo está debaixo d'água. É uma situação preocupante, né, que está acontecendo aqui no interior do nosso estado. E amanhã o Serviço Geológico do Brasil vai apresentar o monitoramento dos principais rios da região e também vai apresentar as previsões climáticas para esse período de cheia aqui no estado. Nós vamos continuar acompanhando a situação e trazer as atualizações para todos os nossos ouvintes. Ótimo, legal. Vanessa, muito obrigada pelas atualizações. Olha, Vanessa, 6h34. 18 horas. Olha aí, Karime, escuta essa, hein? O Kaique José Carlos Mestrinho, no bairro Alvorada 2, está com a obra concluída há quase um ano e até agora nada, não foi reaberto. Pois é, Carlão, enquanto isso, os pacientes, incluindo muitas crianças, estão sendo atendidos em condições precárias, sem estrutura e nem banheiros adequados. Foi um ouvinte aqui da Mix que denunciou essa situação precária, mais essa situação grave na saúde do governo do estado. É um descaso, né, Karime, com a saúde infantil. É uma unidade que já está pronta. O que está faltando? Está de portas fechadas. Por quê? Ninguém entende isso, Carlão. Quem tem mais os detalhes a respeito do assunto é o repórter Kennedson Paes, que explica agora pra gente. Então, Kennedson, como é que está a situação desses pacientes que precisam desse Kaique? Explica mais pra gente, Kennedson. Oi, Karime, a situação está terrível, né? Porque você que é pai, você que é mãe, você sabe do quanto você fica angustiado quando o seu filho, a sua filha estão passando por um problema
problema de saúde. Você quer ajudar de todas as formas, você faz ali o que é o possível, que é você levar os seus filhos a uma unidade de saúde onde existem profissionais competentes que possam receitar medicamentos para que elas possam ter toda essa estrutura de apoio para serem curadas, seja de uma gripe, uma virose, enfim. No caso dos pais que não têm esse tipo de apoio agora lá no CAIC, a situação está terrível, e foi exatamente por isso que um pai de um desses pacientes decidiu, que houve aqui a Mix, ele decidiu mandar um vídeo pra gente narrando a situação. E apesar de a gente estar ouvindo na rádio, muitas pessoas estarem ouvindo na rádio, dá pra gente ouvir desse homem, desse pai de família, o quanto é desesperador essa situação. A gente vai assistir agora, para você que nos acompanha no YouTube, vai poder ver essa situação, e você que nos acompanha na rádio vai conseguir ouvir esse clamor desse pai que está lamentando pelo fato do que está acontecendo lá no CAIC. Vamos assistir. A unidade do CAIC fica aqui na rua Doutor Abílio Alencar, na Alvorada. Ela já está quase um ano concluída a obra, e eu acho até que já deve estar deteriorando por dentro. Eu estou hoje aqui e, inclusive, por minha surpresa, tem umas pessoas fazendo tipo uma questão de uma manutenção aqui, que já tem quase um ano que a gente está sendo atendido num anexo, numa escola aqui ao lado, em situações precárias. Atendido aqui nesses tapumes aqui, ó, tipo uma espécie de tapume. As salas são abertas lá, e aquele banheiro ali é com defeito o tempo inteiro, ninguém pode usar. Inclusive, se teu filho fizer necessidade fisiológica, ele não consegue usar, porque ninguém deixa usar. 18 horas. É um caso terrível. Já imaginou você levar seu filho tá ali tendo uma necessidade, ir ao banheiro, e você não poder, não ter a capacidade de levá-lo? Isso oferece risco, é insalubre. É insalubre demais. Nenhuma unidade de saúde poderia funcionar nessa situação. É insalubre, governo do estado. Basicamente é um cenário de guerra. Não pode. É um cenário de guerra onde os médicos atendem os pacientes um na frente dos outros. É apenas um vão improvisado. É como se fosse um cenário de guerra mesmo. Tudo improvisado. Tudo improvisado. E as pessoas estão lamentando devido às condições que estão lá. E elas principalmente se revoltam devido ao CAIC já está pronto. Está tudo pronto, pelo menos na parte externa, como eles podem ter acesso. Eles só podem ter acesso na parte externa. Mas sim, pelo que eles veem, está tudo pronto. E por que até agora nada foi reativado, né? Ainda não foi reativado esse funcionamento? Inclusive, esses pais questionaram muito disso. Por que se está pronto, que os atendimentos ainda não voltaram a acontecer normalmente? Agora está acontecendo lá na escola Manuel Severiano Nunes. Por que ainda permanece acontecendo essa situação por lá? A gente questionou a Secretaria Estadual de Educação, mas ainda não tivemos resposta. A gente vai seguir acompanhando, seguir aqui monitorando se a Secretaria responde. Caso sim, a gente volta trazendo essa atualização, e esperamos que seja uma atualização positiva, para dizer que em breve essa unidade vai ser entregue à população. Com toda a estrutura possível, com toda a estrutura para oferecer um atendimento de saúde digno para a população, digno e de forma que mereça, não é, Carlão? Porque imposto a gente paga, e paga imposto caro. Daí, na hora de receber os serviços dignos de volta, a gente não recebe. Começamos falando da educação pública do estado do Amazonas. Agora, mais uma denúncia grave na saúde pública, e que envolve o atendimento de crianças, gente. Isso é uma covardia. Karime, só lembrando mais uma vez que a gente foi no dia 22 de abril, lá no Centro de Saúde Mental do Amazonas, onde na placa estava dizendo que naquele dia seria a entrega da nova unidade, totalmente revitalizada, com os equipamentos novos, mas a realidade é que ainda não foi entregue. E também ainda não tem prazo. E foram gastos o que? 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões. E o prazo seria uma reforma de menos de um ano, se eu não me engano. Com certeza, Karine. Era o que estava escrito na placa. E de novo a gente questiona ao governo do estado do Amazonas, para a Secretaria de Saúde. Cadê os 5 bilhões de reais que o governo do estado jura ter aplicado na saúde pública em 2024? Para onde foi esse dinheiro? Que as crianças estão sendo negligenciadas, as crianças estão sendo atendidas de forma precária, como se fosse uma guerra, como se estivéssemos numa guerra, no pior do pior dos mundos. Beleza, Ken?
Isso aí, 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho, aqui no 18 horas, você confere que o Amazonas registra aumento de 40% no número de famílias vivendo nas ruas. Olha aí, esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Karime, olha só, escuta essa. Ouvintes também, em 5 anos o IPVA dobrou de preço no Amazonas. E, é claro, pesa no nosso bolso, né, Karime? No bolso do contribuinte em geral. Com certeza. Em 2024, o Estado arrecadou 981 milhões de reais com imposto. Aumento de 140% em relação a 2020, quando o montante foi de 407 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Carlão? Bom, e o IPVA liderou o crescimento da receita tributária do Estado do Amazonas, segundo a Secretaria de Fazenda. O IPVA, gente, é dividido entre União, Estados e municípios. 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. 40% fica com o Estado e 40% vão para municípios, conforme o número de veículos registrados. 18 horas. Olha, 6h41. Olha só, hein? Apesar do surto de Covid-19 no município de São Gabriel da Cachoeira, com o retorno obrigatório até do uso de máscaras, conforme notificamos ontem aqui no 18 horas, os casos de Covid e outras doenças causadas por vírus respiratório diminuíram neste começo de ano aqui no Amazonas. Exato, Carlão. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, divulgado nesta segunda-feira, ontem, de janeiro até abril foram 21% menos casos e 32% menos mortes, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito do assunto. Odineia, depois do susto de ontem sobre a explosão de casos de Covid em São Gabriel da Cachoeira, ficou todo mundo preocupado. Então parece que a situação é mais pontual, é uma situação só lá, da característica daquela cidade e direcionada para um público específico, não é isso? Ao que parece, sim, Karime. E a maior parte das pessoas que ficaram mais vulneráveis ao adoecimento pelos vírus respiratórios foram os idosos e os bebês com menos de 1 ano, pelo que se viu no relatório da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas. Esse relatório contém informações de 1º de janeiro até 26 de abril e informa que, enquanto em 2025 foram notificados 395 casos por vírus respiratórios, em 2024, nesse mesmo período, foram registrados 502 casos, uma redução de 21,3%, como vocês informaram. A diretora-presidente da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, explicou ao 18 horas que, apesar de estarmos enfrentando um aumento de casos de vírus respiratórios, os resultados esse ano são melhores do que no ano passado. Quando comparamos com 2024, apresentamos uma redução de 21,3% no número de casos e 32,4% no número de óbitos. De 1º de janeiro a 26 de abril de 2025, os vírus mais identificados em amostras laboratoriais que foram encaminhados ao nosso Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas foram rinovírus, influenza A, influenza B, adenovírus, vírus inicial respiratório e o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Apesar da explosão de casos de Covid em São Gabriel da Cachoeira, que resultou até mesmo no retorno obrigatório do uso de máscaras lá, o vírus causador da Covid-19 ocupa a 6ª posição entre os vírus respiratórios em circulação aqui no Amazonas, segundo Tatiana Amorim, que é diretora-presidente da FVS. Lembrando que o atendimento inicial às síndromes vitais deve ser procurado nas unidades básicas de saúde e, em casos mais graves, a gente procura atendimento hospitalar na rede estadual, que conta com 17 unidades de referência na capital para o atendimento das síndromes respiratórias agudas graves, com equipe capacitada para prestar assistência. Em relação a São Gabriel da Cachoeira, a Fundação de Vigilância e Saúde informa que está monitorando a situação local junto à equipe do município, enfatizando ainda a prevenção às síndromes respiratórias como higienização frequente das mãos, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar e evitar aglomerações de pessoas se você estiver com sintomas respiratórios. Quem faz parte de grupos de risco, como idosos, pessoas com comorbidades ou com doenças de imunossupressão, deve usar máscara de proteção e manter a caderneta de vacinação atualizada. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Ok, Odineia. 18 horas. Olha só, o número de famílias em situação de rua no Amazonas cresceu de forma alarmante no último ano. Segundo dados do governo federal, o estado registrou um aumento de 40% no número de famílias vivendo nas ruas. A maioria em Manaus, hein, Karine? Carlão, em março deste ano, mais de 2.800 famílias estavam nessa situação. Um cenário que tem gerado duras críticas ao governo do estado, ao governo do Amazonas, acusado de falta de políticas efetivas de assistência e acolhimento. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa situação e traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente agora. Então, Nathalie, existe alguma ação sendo feita para atender a situação dessas famílias, Nathalie? Mais uma vez, boa noite, Karine, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Karine, existem ações, mas não são ações eficazes. A gente está falando de um aumento de 40% em um ano. Ou seja, né, a gente está pecando em algum ponto e não é difícil você encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua, porque elas estão presentes em todos os pontos aqui da nossa capital, inclusive na região central. A maior parte deles estão por ali. Segundo os dados do Cadastro Único, Programas Sociais, ali o CadÚnico, o nosso estado tinha no ano passado 2.020 famílias em condição de rua. Hoje nós temos 2.826 famílias. Desse total, 2.524 vivem em Manaus. E quando a gente olha para esse mesmo dado compartilhado nos últimos 4 anos, a gente tem uma diferença aí que realmente chama a atenção. Eram 700 famílias, ou seja, nos últimos anos mais do que triplicou esse número. A gente conversou com a Cássia Rosária, ela que é da Pastoral do Povo em situação de rua da Arquidiocese aqui de Manaus. Ela alertou pra gente, Karine, que esse número pode ser ainda muito maior. A gente está falando de 2.586 famílias, mas se a gente calcular isso aí, em média são calculadas de 4 a 5 pessoas por família. Sim. Então, assim, é realmente um número preocupante, né? E não, o que acontece? A Pastoral Arquidiocese de Manaus está cobrando das nossas autoridades e do governo do estado que sejam feitas ações mais eficazes para que essas pessoas possam, enfim, deixar as ruas. Vamos conferir aí o que disse a Cássia Rosária. Isso é um reflexo também da falta de políticas públicas sérias, que tenham um começo, um meio e um fim. A integralidade da rede de apoio, seja ela de saúde, de assistência jurídica, faz com que essa fragilidade se torne ainda maior. Não basta apenas realizar campanhas para que eles tenham documentos, eu preciso também fazer a integração com a rede para que ele possa ser assistido, ter encaminhamento. Alguns deles sabemos que são dependentes de substâncias químicas e fazem o uso de álcool e que precisam, né, ter um acompanhamento para onde encaminhar, onde eles podem receber o tratamento devido e adequado. E sem falar também da própria política de moradia. Essa pessoa, para ela estudar, ela precisa ter um canto para tomar banho, ela precisa ter refeição, ela precisa ter um canto para retornar. 18 horas. Ouvimos a fala aí da Cássia Rosária, ela que é da Pastoral do Povo em situação de rua da Arquidiocese aqui de Manaus. Ela, inclusive, Karine, falou pra gente que o nosso estado tem falhado em evitar que essas famílias retornem para as ruas, porque muitas vezes não oferecem condições, né? Ela chamou a atenção para a falha coletiva, assim, de uma política de assistência que possa cobrir como um todo. A gente não está falando só de aluguel social, de que essas pessoas tenham direito à educação, essas pessoas tenham direito a comer e vestir. A gente precisa realmente de ações mais efetivas para que elas não retornem para as ruas, e é esse o ponto que a Cássia alerta para a gente agora. A Pastoral do Povo da Rua, assim como outras instituições, outras comunidades de vida, né, também a própria sociedade civil, elas atuam em fragmentos. Quando eu dou alimentação, quando eu oportunizo que ele tome um banho, quando eu oportunizo que ele encontre um tratamento, que precisa dar continuidade. E o setor público, né, as políticas públicas voltadas para isso precisam ser melhores trabalhadas, levadas mais a sério e ter também números. Se são muitos
se cada vez aumenta, aonde que o serviço está falhando? Porque eu estou fragilizando, né, a população para que ela se torne esse alvo, tenha essa exposição de vulnerabilidade. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? Ouvimos aí a fala da Cássia Rosária. Só para encerrar, né, Karime, a gente chama a atenção porque essa não deveria ser uma iniciativa somente, né, das organizações sociais que seguem ali atuando, mas essa é sim uma obrigação das nossas autoridades. Isso não é papel da sociedade civil. O governo claro precisa intervir enquanto a essa situação que cada vez preocupa cada vez mais todos nós. Exatamente. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h50 em Manaus. 18 horas. Olha só, escuta que interessante, hein? Imagina se alunos de farmácia tivessem acesso a inúmeras plantas medicinais e pudessem desenvolver medicamentos fitoterápicos. Interessante, não é? Pois é, esse é o objetivo da Farmácia Viva, inaugurada hoje pela Prefeitura de Manaus na Universidade Federal do Amazonas, hein, Karime? Então, Carlão, o interessante é que esses fitoterápicos produzidos na universidade vão ser distribuídos em todas as unidades do município. O repórter André Meirelles acompanhou essa inauguração e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Então, como é que vai funcionar essa Farmácia Viva? Explica pra gente. Boa noite, mais uma vez. Olha, o programa criado no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, a Farmácia Viva, é responsável pela produção de preparações de plantas medicinais e fitoterápicos, desde o cultivo, coleta, processamento e armazenamento até a dispensação dos produtos nas unidades básicas de saúde. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, explicou que essa parceria da prefeitura com a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, visa aproveitar a matéria-prima natural abundante da nossa região por conta da floresta amazônica, transformando a medicina natural e tradicional em produtos industrializados, tudo isso para colocá-los nas farmácias das unidades de saúde do município. Na nossa região se utiliza muito a questão da farmácia na floresta, né? Nós temos essa terapia, essa possibilidade terapêutica e a gente utiliza muito. Essa farmácia, ela visa exatamente isso, pegar esse material da floresta, aqueles que nós já temos o conhecimento, transformá-lo em medicamentos e distribuir na rede pública municipal nas nossas UBSs. Inicialmente, nós vamos colocar à disposição em 5 unidades básicas de saúde. Olha, essa produção de fitoterápicos no Laboratório Farmácia Viva da UFAM vai ser distribuída inicialmente em 5 unidades de saúde de referência em Manaus, incluindo centros de atenção psicossocial e unidades de saúde da família. Isso acaba marcando o avanço na oferta de tratamentos naturais e também na integração da fitoterapia na atenção primária à saúde. E também a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frache, ela diz que essa produção de fitoterápicos no Laboratório Farmácia Viva da UFAM já foi iniciada e conta também com a parceria da Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, que vai ser responsável pelos cultivos de beneficiamento das plantas medicinais. Já começamos com as hortas, porque todo esse cultivo, nós temos várias cooperações aqui, né? Ninguém está sozinho. Nós recebemos as mudas da Embrapa, nós temos termos de cooperação com vários desses entes. Então, a Embrapa, que nos fornece a muda, a Escola Agrícola é também uma grande parceira, onde faz o cultivo, prepara a terra, coloca na estufa e espera até a planta crescer e estar no ponto do manuseio aqui pra gente. Então, a Censa e a UFAM vão capacitar médicos da rede assistencial para prescrever medicamentos fitoterápicos produzidos na Farmácia Viva. Inclusive, os profissionais vão receber informações sobre disponibilidades e indicações dos produtos para utilizá-los como alternativa terapêutica, como explica pra gente o reitor da UFAM, Silvio Mário Pulga. Nós estamos disponibilizando para a sociedade a formação de alunos de farmácia que vão trabalhar para que nas UBS possam ter esse atendimento com esses produtos que aqui na Farmácia Viva serão ensinados a sua manipulação e, é claro, são produtos naturais que estão diretamente ligados ao conhecimento tradicional da nossa população.
Olhe, para que esse laboratórios, da sede da Farmácia Viva fosse viabilizado, a Censa e a UFAM contaram ainda com o apoio de recursos financeiros que vieram de emendas parlamentares. Esse montante ele foi aplicado na reforma do prédio onde o laboratório foi instalado e na aquisição de equipamentos. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h55. 18 horas. Olha só, em uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA e FUNAI destruiu dragas e equipamentos usados no garimpo ilegal no Vale do Javari, no interior do Amazonas, Karine. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito dessa operação. Nathalie, então, essa operação continua, né? Não tem data certa para o término, não é isso? Mais uma vez, boa noite, Karine, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karine, a previsão até o momento divulgada por todos esses órgãos federais é que a operação termine nesta quinta-feira, dia 1º de maio. Começou na última quinta-feira e até a tarde de hoje já foram destruídas mais de 16 dragas e maquinários utilizados ali no garimpo. A gente conversou com exclusividade com o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, o Joel Araújo. Ele vai trazer um pouco mais do parâmetro dessa operação em conjunto. Vamos conferir. O IBAMA realiza mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na região do Vale do Javari, nas proximidades do rio Jandiatuba, junto com os parceiros, a Polícia Federal e a FUNAI. O IBAMA detectou e inutilizou 17 dragas de garimpo ilegal e outros apoiadores, outros barcos, lanchas de apoio e de venda de combustível para o fomento a essa atividade. Vale lembrar que nós já realizamos diversas operações no estado desde 2023. O IBAMA participou da inutilização de 1.266 dragas e balsas e tem atuado também de diversas formas, não apenas com o combate direto, mas com ações de prevenção. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, ouvimos a fala aí do Joel Araújo, ele que é superintendente do IBAMA aqui do Amazonas. E como eu disse anteriormente, a operação segue até a quinta-feira, dia 1º de maio, e a gente, é claro, vai continuar acompanhando para trazer todos os desdobramentos para os nossos ouvintes. Isso, os números atualizados, muito importante. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Olha só, e vamos falar agora de um caso absurdo. Um estudante de educação física, Gabriel Ketzel da Silva, foi preso hoje de manhã suspeito de atuar como falso médico em clínicas particulares e hospitais públicos. Hein? Carlão, ele também é acusado de prestar atendimento para crianças em situação de vulnerabilidade. E essa não é a primeira vez que o estudante é preso por atuar ilegalmente numa área. Em 2020, Gabriel foi preso ao se passar por tenente do Exército. O repórter André Meirelles traz mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Olha, o Gabriel, ele foi preso por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e estelionato. Ele se apresentava como médico ortopedista, pediatra e até clínico geral. Ele usava crachás falsos e uniformes falsos. A polícia também investiga sobre um esquema de cobrança para que ele trabalhasse em plantões no lugar de outros médicos. Inclusive, essa não é a primeira vez que Gabriel é preso por atuação ilegal, tendo também sido detido no ano de 2020 porque ele se passou por um tenente do Exército, como explica agora pra gente o delegado Cícero Túlio. O Gabriel Ketzel, ele é um velho conhecido da polícia, inclusive ele já havia sido preso pela Polícia Civil no ano de 2020, se passando por oficial das Forças Armadas, né? E naquela oportunidade ele respondeu por falsa identidade, onde teve também essas vestimentas todas apreendidas, né? Como falso médico, pelo que foi apurado preliminarmente pela equipe de investigação, a gente tem conhecimento de que há pelo menos 2 anos os atendimentos dele era focado principalmente a crianças, né? Ele se identificava como médico, pediatra e também ortopedista. Olha, agora o Gabriel vai responder por vários crimes e ficar aí à disposição da justiça. Agora eu conversei com o advogado criminalista, o Luan Mendes, que explica pra gente qual é a pena para esse tipo de crime. Aquele que, de maneira leviana, de maneira mentirosa, exerce a medicina sem poder fazer isso, ele também pode responder por outros crimes. E aí entra o crime de falsidade ideológica como um dos principais exemplos. Sempre é importante salientar que mesmo que ele não seja um médico habilitado,
caso ele receite algo ou faça algum procedimento que gere consequência nas vítimas, ele também responde por essas consequências. E aqui nós podemos falar de lesões corporais, crimes até mesmo de homicídio, a depender da situação. O advogado ele também comenta o que fazer caso a pessoa seja vítima desses crimes. Essas pessoas precisam buscar ajuda policial imediatamente para que as providências sejam tomadas. E Karime, Carlão, qualquer outra dúvida ou situação parecida com essa, a pessoa pode se dirigir em qualquer delegacia para fazer aí o registro de boletim de ocorrência. Beleza. Volto com vocês. Valeu, André. 18 horas. Karime, dando um giro no trânsito agora? Vamos lá, André Meirelles, que está nas ruas com o carro do 18 horas. Por onde andas, André? Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Olha, aqui na Avenida Brasil, onde aconteceu a ocorrência de ontem, aquela manifestação, aquele protesto. Hoje está tranquilo por aqui, sem trânsito, sem protesto, sem nada. Então, quem tiver em dúvida de passar por aqui na Avenida Brasil em ambos os sentidos, pode passar que está tranquilo por aqui, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia de que as duas maiores facções criminosas do país romperam a trégua anunciada em fevereiro deve servir de alerta à sociedade amazonense. O objetivo da trégua, segundo as autoridades, era reduzir os custos com a guerra e garantir a continuidade e o lucro dos negócios ilegais. E, é claro, otimizar o controle sobre as maiores rotas do tráfico de cocaína no Brasil, entre elas a do Rio Solimões. A trégua de poucos meses entre as facções criminosas contribuiu para a redução das mortes violentas no Amazonas. Segundo a Secretaria de Segurança do Amazonas, mais da metade dos municípios fecharam o primeiro bimestre deste ano sem registrar ocorrências de homicídios. E houve redução de quase 20% no índice de mortes violentas intencionais no interior do estado. Ou seja, o fim da trégua entre as facções criminosas deve preocupar as autoridades e as polícias no Amazonas. Uma guerra aberta ameaça ainda mais a segurança pública no estado. Por isso, é preciso que a sociedade cobre a atuação imediata e unificada das forças de segurança contra a ação dos criminosos. 18 horas. 7-2, Karime. Obrigada, Carlão, pela sua companhia. Você ligado em 100,7. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.